O porteiro pegou meu saco de papel. O saco que para mim tem um valor inestimável, porque por seu intermédio que eu ganho pão de cada dia. O repórter surgiu e disse que foi ele que mandou eu sentar no degrau. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ju Fidelis e hoje eu vim falar sobre o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. Esse livro é literalmente um diário que ela escreveu nos tempos em que ela vivia numa favela, a favela do Canindé, lá em São Paulo. E ela, na época, era catadora. Ela catava principalmente papel e às vezes algumas latas para poder sobreviver, para poder comer. Esse era o trabalho dela. Ela vivia sozinha num barraco com 3 filhos. Esse livro era usado para ela desabafar. Ela contava às vezes do que acontecia ali naquele bairro dela, perto de onde ela morava. Ela tinha vários problemas com os vizinhos e os vizinhos tinham problemas entre si. Aquela favela estava se formando ainda, as pessoas continuamente chegavam e iam embora. Essa versão que eu tenho em mão, ela é legal porque ela tem alguns desenhos que, pelo que eu andei pesquisando, alguns deles são fotografias que foram tiradas da Carolina durante aquele tempo, porque tem até uma parte aqui em que ela é fotografada, ela começa a ganhar reconhecimento, porque antes do livro dela ser publicado, partes do diário dela foram publicadas em um jornal. Apesar desse livro ser um diário, ele é sim literatura. Ele tá aqui, ó, publicado, revisado. Ele foi o tempo todo feito para ser publicado. A Carolina, ela deixava isso bem claro durante todo o livro, porque tem gente por aí que ainda fala que esse livro não é literatura. E sabe por quê? Porque ela é uma mulher preta vinda da favela, então ela não tem o direito de publicar. É por isso que eu coloquei esse primeiro trecho. Isso faz parte da história de invisibilidade dela, que é uma coisa que ela narra aqui durante todo o livro. No dia 14 de junho ela falou: está chovendo. Eu não posso ir catar papel. Quando chove sou mendiga. Já ando mesmo trapuda e suja. Já uso o uniforme dos indigentes. Hoje é sábado. Os favelados são considerados mendigos. Ela tem toda uma visão de como ela é enxergada e invisibilizada. E ela reconhece o olhar que aquelas pessoas têm pra ela. E ela sabe exatamente o que é. Ela sabe do preconceito que ela sofre. E eu acho engraçado porque ela não sofre por causa disso. Ela sofre por causa da condição dela de miséria, de às vezes não ter o que comer. É muito mais com relação aos filhos que ela sente do que com ela mesma. Porque muitas das vezes em que ela sofre alguma coisa, ela reage. E eu acho maravilhoso porque às vezes ela debocha da cara da pessoa. Então por isso que é divertido ler ela. Ela era uma mulher de muito espírito. Tem uma hora que ela tá apaixonada. E ela não quer estar apaixonada porque ela não gosta dos casais que ela vê por lá. Então ela fica sofrendo e pensando: ai meu Deus, e agora? E ela se acha, né? Acha o máximo. Ela sabe que é linda. A filha dela descreve que ela era alta, assim. Então ela chegava e já chamava atenção, né? E ela era muito inteligente. Então quando ela abria a boca, imagina. Aí ela sabia que todos os homens queriam ela. Eu acho linda essas partes em que ela tá pra cima e contrabalanceia bastante com as partes em que ela tá realmente pra baixo, que ela fala até em suicídio, não cogitando isso, mas entendendo, sabe? Porque ela não quer mais aquela vida. Imagina você passar fome, você não ser invisibilizada, você não ter uma vida digna. Dia 24 de julho. Como é horrível levantar de manhã e não ter nada pra comer. Pensei até em suicidar. Eu suicidando-me é por deficiência de alimentação no estômago e por infelicidade eu amanheci com fome. Essa parte é triste. Dia 2 de agosto. Passei no frigorífico. Peguei uns ossos. As mulheres vasculham o lixo procurando carne para comer e dizem que é pros cachorros. Até eu digo que é pros cachorros. Em alguns momentos, esse é um livro que vai ser triste. Ele não é tão triste assim de chorar como alguns outros livros, tipo a minha resenha passada, O Peso do Pássaro Morto, que eu chorei o livro inteiro. Esse é um livro assim que você sente muita dor daquela realidade. E é tão triste saber que é uma realidade que ainda acontece. Ela não é produto daquele tempo. Ela é produto da nossa sociedade. Ela é produto do nosso estilo de vida, do nosso projeto econômico. Então ela continua acontecendo. Ela narra muitas vezes o quanto o sonho dela é viver numa casa de alvenaria e ela sonha realmente com muito pouco. Ela sonha só com uma vida digna, sabe? De não ter que aguentar as confusões daquele lugar, aquelas confusões que são desencadeadas por uma vida de subnutrição, por uma vida de miséria mesmo, por uma vida de falta. Dia 21 de maio. Passei uma noite horrível. Sonhei que eu residia numa casa residível, tinha banheiro, cozinha, copa,
até um quarto para criada. Eu ia festejar o aniversário da minha filha Vera Eunice. Eu ia comprar-lhe umas panelinhas que há muito ela vem pedindo, porque eu estava em condições de comprar. Sentei na mesa para comer. A toalha era alva ao lírio. Eu comia bife, pão com manteiga, batata frita e salada. Quando fui pegar outro bife, despertei. Realmente, muitas vezes faltava o que comer. Isso é uma coisa que vai se repetir muito ao longo do livro, porque é a realidade dela. Fica pesado no livro, mas é muito mais pesado na vida, né? Tem uma parte aqui no livro que fala sobre a ameaça que estão fazendo de desalojar todas aquelas pessoas ali da favela. E só desalojar. Desalojar significa ir lá e derrubar o barraco. E foda-se você. E esse é um livro dos anos 60. Essa favela fica às margens do rio Tietê. Não tem mais. Construíram uma estrada, tiraram de lá. Aquelas pessoas já não tinham direito à vida, não tinham direito à dignidade, às condições básicas. Você vê que aqui ela fala sobre banheiro, copa, sobre um prato de comida básico. E essa ainda é a realidade. Isso foi nos anos 60. Já se passaram 60 anos. A gente não conseguiu corrigir isso. E não conseguiu mesmo. Eu fiz questão de separar algumas notícias de 2020 sobre lugares periféricos, lugares realmente precários, onde as pessoas estão ali improvisando a vida e ainda estão sendo ameaçadas de serem tiradas daquele local. Quarto de despejo ainda é quarto de despejo. Quarto de despejo não é sobre uma mulher negra nos anos 60 morando num quartinho numa favela. Quarto de despejo é a vida de muito brasileiro. Gostaria de falar que a Carolina Maria de Jesus realizou o sonho dela. Principalmente, é muito bonitinho. Dia 11 de junho, que é quando partes do diário dela estavam sendo publicados, ela foi na redação. Na redação eu fiquei emocionada. O senhor Antônio fica no 3º andar, na sala do Dr. Assis Chateaubriand. Ele deu-me revista para eu ler. Depois foi buscar uma refeição para mim. Bife, batata e saladas. Eu comendo que eu sonhei. Eu quero ler depois a biografia da Carolina, porque ela às vezes pula algumas partes. E partes que eu considero importantes. Por exemplo, aqui não contou quando ela conheceu o repórter. Tem uma parte do repórter chegando na casa dela. Tem uma parte em que ela fala que o repórter prometeu alguma coisa e ela tá aflita porque tá demorando e acha que não vai cumprir. Tem uma parte, inclusive, que ela pega os escritos dela no correio, mas ela não conta quando foi que ela enviou. Então ela abre alguns parênteses e ela não fecha. Porque é um diário normal. No diário, quem escreve diário, isso acontece mesmo. A Carolina em si, ela é maravilhosa. Às vezes ela faz poesia e os poemas são muito bons. Ela também canta. Eu vou deixar um card aqui. Ela tem um álbum só com músicas dela. Então, na época teve um boom da Carolina, as pessoas realmente davam atenção pra ela. Depois ela foi um pouco esquecida. Espero que a gente não esqueça, que a gente continue lendo. Ela queria ser lida. O sonho do escritor, é claro, é ser lido. Então, por favor, vamos ler. O próximo livro que eu vou resenhar aqui no canal vai ser O Mal-Estar na Civilização. Eu vou tentar não só falar o que eu achei, mas principalmente explicar ele, porque eu acho ele essencial. Eu recomendo muita leitura já, mas fica pra próxima resenha. E muito obrigada por assistir até aqui. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. E eu acho que é isso que tem que dizer, né? Obrigada, tchau!